Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de novembro de 2023. Karina, nada mais, nada menos do que 7 processos encerrados nesta semana, com o fechamento de teses de repercussão geral, com a promulgação final de sentenças, julgamentos em que houve mais debates, uma semana bastante interessante. Exatamente, Cadu. Alguns processos já tinham uma decisão do Supremo Tribunal Federal e buscavam apenas esclarecimentos. Então, vieram ao plenário do Supremo em sede de embargos de declaração, que é um tipo de recurso, em que se alega omissão, contradição, obscuridade naquela decisão que foi proferida anteriormente, mas que se buscava ou algum esclarecimento ou alguma modificação. E nós tivemos resultados modificativos, pelo menos em alguns desses recursos que foram apresentados. Mas nós tivemos 4 julgamentos encerrados na quarta-feira, envolvendo essa distribuição de alíquotas de ICMS entre estados, entre o estado que vende um determinado produto da empresa ou da indústria e o estado do consumidor, que é o chamado estado do final, do consumidor final, que não é recolhedor desse ICMS. Foi criado uma diferença de um recebimento do diferencial de alíquota chamado DIFAL por uma legislação, e o questionamento era para saber a partir de que momento essa diferenciação que veio para efetivar uma distribuição mais justa desse imposto entre os estados, a partir de que momento ele poderia ser cobrado. Então, esse foi o grande destaque da quarta-feira, mas também outros julgamentos acabaram sendo concluídos, como a responsabilidade de um jornal que permite a veiculação de informações que, durante uma entrevista, um entrevistado acusa outra pessoa, um terceiro, de ter cometido supostamente um crime, e essa empresa não apura a veracidade desses fatos. Então, o jornal que havia sido condenado outrora teve mantida a sua responsabilização justamente por não apurar a veracidade. Então, existe uma liberdade de imprensa, existe uma liberdade de expressão, uma vedação da censura, mas existe também a preocupação com a informação verídica. Esse foi o resultado nesse julgamento. Os ministros concluíram também um julgamento, Cadu, que desde 2010... ele se arrastava e faltava apenas a declaração final do julgamento por conta dos votos divergentes que foram apresentados. Para você ter uma ideia, o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade era o ministro Joaquim Barbosa. Ele havia votado num sentido de dar interpretação conforme à Constituição para uma lei que previa a possibilidade do cancelamento imediato do registro especial de empresas fabricantes de cigarros, por exemplo, das empresas tabagistas, caso elas estivessem em débito com a Fazenda, caso elas não estivessem com as suas obrigações tributárias, com os compromissos, os impostos todos pagos, ela poderia sofrer essa suspensão das suas atividades, esse cancelamento sumário, por conta dessa legislação. E aí, os ministros acabaram concluindo que, para que haja esse cancelamento, é preciso que se observem algumas regras, e aí estabeleceram quais são as regras, e havendo recurso administrativo contra essa decisão, ele tem efeito suspensivo. E ainda na quarta-feira, os ministros concluíram o julgamento dos segundos embargos de declaração num recurso extraordinário que já havia sido decidido no Supremo e que também tinha sido objeto de discussão numa outra ação envolvendo a constitucionalidade e a possibilidade das empresas contratarem empresas terceirizadas para prestar serviços como atividade fim, que é a pejotização, popularmente chamando. Então, antes o Tribunal do Trabalho dizia que não era possível essa contratação e o Supremo veio dizer que sim, é possível essa contratação, ela é constitucional, fica a cargo e a critério da própria empresa. E aí os ministros, nesses embargos de declaração, acabaram esclarecendo situações que eram importantes, ou seja, naquelas decisões anteriores, em que, já encerradas, houve o pagamento de indenização a trabalhadores por conta daquelas empresas
que haviam contratado esse empregado como PJ, como empresa efetivamente, e contrariava a jurisprudência do Tribunal do Trabalho, a partir da decisão do Supremo, que manteve-se constitucional, o Supremo disse, nesse julgamento da quarta-feira, aquelas indenizações que foram recebidas de boa-fé são mantidas. E não cabe mais a ação rescisória para rever essas decisões, porque o prazo de 2 anos já se passou, porque essa decisão do Supremo é de 2018 e o prazo para rediscutir essa matéria em juízo já ficou exaurido. Então, essa matéria também veio à discussão na quarta-feira. E na quinta, Cadu, outros 3 temas foram trazidos e efetivamente concluídos. Um deles falava de uma candidata a um cargo de oficial judiciário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que ela foi impedida de tomar posse no cargo porque ela tinha sido diagnosticada com câncer mamário. E havia, à época, um manual de perícias do próprio tribunal que impedia a contratação de pessoas diagnosticadas dentro de um lapso temporal. E os ministros, por votação unânime, acabaram rechaçando essa previsão, essa criação por meio de um manual de uma expectativa de vida daquela pessoa que foi acometida por uma doença grave. E eles reputaram inconstitucional, apesar desse manual não existir, já ter sido revogado, isso foi trazido da tribuna também, mas os ministros acabaram entendendo que o Estado tem que dar posse, o tribunal tem que dar posse para essa candidata, porque seria desumano e, como disse o ministro Alexandre de Moraes, a palavra que ele utilizou foi macabro, né? Uma decisão assim administrativa absolutamente fora dos padrões da dignidade da pessoa humana, do critério humano mesmo, para lidar com essas situações de gravidade. No outro caso, também envolvendo embargos de declaração, os ministros acabaram modificando a decisão anterior para afastar o entendimento de que, num conflito entre normas internacionais, tratados internacionais envolvendo responsabilidade de empresas aéreas, em caso de indenização para passageiros, por exemplo, por conta de atraso de voo ou por conta de desvio de bagagem, os ministros já haviam entendido que, nesses casos, os danos materiais, os danos patrimoniais, deve prevalecer a legislação internacional em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Mas, nesse caso, a passageira alegava que não se tratava dessa decisão do Supremo. Por quê? A condenação que ela recebeu por conta de um atraso de voo ou desvio de bagagem teria sido em razão de danos morais e não danos patrimoniais. E, nesse sentido, os ministros falaram, realmente a nossa jurisprudência envolve a aplicação da norma internacional para danos materiais, patrimoniais. Os extrapatrimoniais, prevalece a legislação interna e essa foi a conclusão. E logo no finalzinho da sessão de quinta-feira, os ministros ainda decidiram sobre de que maneira tratar o sigilo de correspondências quando não houver uma ordem judicial, principalmente em havendo suspeita de que um pacote, uma encomenda, pode conter drogas, por exemplo, ou objetos ilícitos. Esse também foi objeto de discussão no plenário e acabou sendo relativizada esse sigilo de correspondência, que não é um direito absoluto, mas quando houver uma fundada suspeita, principalmente nessas encomendas que são destinadas aos presídios de todo o Brasil, é possível, por meio de... É possível que haja a abertura desse pacote ou dessa carta ou dessa correspondência sem ordem judicial, mas, como sugestão da ministra Carmen Lúcia, os ministros acabaram acatando a necessidade de se formalizar o procedimento, não é, para que haja um controle administrativo ou judicial, para que não se inviabilize aquela prova obtida em razão dessa quebra de sigilo sem ordem judicial. Então, veja só, Cadu, muitas decisões no Supremo com assuntos variados. Na quarta e na quinta-feira, a pauta que havia sido prevista desde o início acabou sendo esgotada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, dando uma dinâmica muito intensa a todos esses julgamentos. E vamos lá, Karina, conferir justamente os destaques das sessões presenciais. Só que antes, a gente confere destaque do plenário virtual.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a vaga de senador aberta por decisão da Justiça Eleitoral só pode ser preenchida por eleição suplementar. A maioria dos ministros rejeitou a possibilidade de ocupação interina da vaga pelo próximo candidato mais votado. Repórter Marta Ferreira. O caso chegou ao STF depois que o Tribunal Superior Eleitoral cassou a senadora Selma Arruda, eleita por Mato Grosso em 2018 e cassada pela prática de ilícito eleitoral, e determinou a realização de nova eleição direta suplementar para o preenchimento da vaga. O Partido Social Democrático e o governo de Mato Grosso, autores das ações, pediam que um artigo do regimento interno do Senado Federal fosse interpretado para permitir o preenchimento interino do cargo pelo candidato mais bem votado nas eleições até que houvesse uma nova eleição. A maioria dos ministros do STF acompanhou o voto da relatora das ações, ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar. Ela explicou que, segundo o artigo 224 do Código Eleitoral, a realização de novas eleições se impõe independentemente dos votos anulados e a lei não previu a possibilidade de ocupação temporária do cargo pelo próximo candidato mais bem votado. O objetivo é evitar que assuma o cargo um candidato que tenha obtido menos votos num pleito majoritário, tirando da soberania popular a escolha direta dos candidatos. Além disso, ela assinalou que o regimento interno do Senado não poderia dispor sobre vacância ou ocupação precária do cargo em decorrência de cassação pela Justiça Eleitoral, porque é competência da União legislar sobre direito eleitoral. E vamos para o plenário presencial. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados podem cobrar o diferencial de alíquotas, o DIFAL, sobre o ICMS desde abril de 2022. Repórter Marta Ferreira. O ICMS é um dos principais impostos que garantem a arrecadação dos estados. A grande questão sempre foi definir quem fica com o dinheiro em operações em que o vendedor é de um estado e o comprador de outro. Por isso, em 2015, foi criado o diferencial de alíquotas, o chamado DIFAL, um instrumento que dividiu a arrecadação entre os estados. Em 2021, o Supremo declarou inconstitucional essa cobrança sem a existência de uma lei complementar para disciplinar o tema. Em dezembro do mesmo ano, o Congresso Nacional então aprovou essa lei. O problema é que ela só foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022. Aí surgiu um novo impasse. Quando poderia haver a cobrança do DIFAL entre os estados, uma vez que leis envolvendo criação ou aumento de impostos só produzem efeitos no exercício seguinte à sua publicação. O relator das 3 ações sobre o tema é o ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que a cobrança poderia ser feita desde 2022, uma vez que, no seu entendimento, não houve instituição nem majoração de tributo, apenas a regulamentação. O contribuinte tem o direito a não surpresa, a se planejar. Aqui não há a surpresa, porque o imposto já existia. A diferença é, contribuinte, ao invés de você pagar para o estado A, agora você vai pagar mesmo valor fracionado, estado A, estado B. Então, por isso, entendo que não se aplica o princípio da anterioridade. Com essa reformulação do voto, presidente, eu julgo improcedente todas as ações diretas, a ação direta 7066, a ação direta 7070 e a ação direta 7078. E reconheço a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no artigo 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a Lei Complementar passasse a produzir efeitos 90 dias da data de sua publicação, como fez o ministro Dias Toffoli. Já o ministro Edson Fachin divergiu do relator e entendeu que a cobrança só valeria a partir de 2023 e, assim, obedecendo às regras de anterioridade quando se tratar de leis envolvendo tributos. A minha dificuldade
em subscrever a ideia de que uma lei que entra em vigor em 2022 possa ser tributariamente exigível no mesmo exercício financeiro, e não é uma lei, digamos assim, estadual, de natureza ordinária. Nós estamos a falar de uma lei complementar à Constituição e submetida às limitações do poder de tributar. Por isso, muito resumidamente, senhor presidente, em todas as vênias, a compreensão em sentido diverso, eu estou mantendo a posição no sentido de defender a aplicação das duas regras da anterioridade, tanto a anual quanto a assim dita mitigada. Acabou prevalecendo o voto do relator. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que o Estado tem direito à cobrança do DIFAL 90 dias após a publicação da lei, contada de janeiro de 2022. Considero que é uma questão de justiça fiscal essa distribuição entre Estado produtor e Estado consumidor para fins de pagamento do ICMS. Acho que era uma regra injusta, a que favorecia apenas os Estados produtores. Como já vimos no início do programa de hoje, houve outras decisões tomadas também no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária da quarta-feira. A gente vai passar a respeito, vai passar as informações para você um pouquinho mais no próximo bloco e ainda a sessão plenária da quinta-feira com mais decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo aqui no Plenárias. Plenárias está de volta, ainda com destaques da sessão presencial da quarta-feira. Daqui a pouquinho, Karina, a gente vai para a sessão da quinta. Muitas decisões nessa semana, como a gente conversou no início do programa. Vimos na reportagem da Marta, no bloco anterior, a questão do DIFAL, do diferencial de alíquota do ICMS, que você já tinha antecipado no início do programa. Mas tem outras decisões também, inclusive começando com, especificamente, aquela questão das empresas tabagistas, que inclui fabricantes de cigarro, que houve uma questão específica sobre a perda do registro em função de não cumprimento de obrigações tributárias. Exatamente. A gente falou logo no início do programa que esse processo já estava em andamento aqui na Suprema Corte há algum tempo e o resultado era apenas faltava fazer a composição do resultado por conta da diferença de votos existente entre os ministros ao concluir esse julgamento. Então, o ministro Joaquim Barbosa, que havia sido acompanhado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, dava a interpretação conforme a Constituição para determinar o seguinte: olha, esse cancelamento sumário, como diz a legislação, ele pode acontecer, mas ele tem que seguir algumas regrinhas. E aí o ministro disse, é preciso, num primeiro momento, se adotar razoabilidade e proporcionalidade para que haja esse cancelamento, no sentido de que, primeiro, deve ser analisado o quanto de tributo é devido. Imagine uma situação de dever um tributo com valor irrisório, Cadu, e caçar o registro de uma empresa tabagista que não pode produzir mais e suspender as suas atividades. Então, num primeiro momento, a Receita Federal deveria analisar o valor, o montante dessa dívida e depois verificar se foi aplicado o devido processo legal. Primeiro, para se apurar a exigibilidade desse tributo devido e, um segundo momento, para se aplicar efetivamente o devido processo legal no momento da sanção, verificar se ele foi observado contraditório, ampla defesa, como corolários desse princípio maior que está na Constituição. E o ministro Alexandre de Moraes abriu uma segunda corrente para entender que haveria necessidade de, havendo recurso administrativo contra essa decisão do cancelamento sumário, esse recurso administrativo deveria ter efeito suspensivo, ou seja, não se cancela definitivamente até que o recurso seja decidido. E o ministro Luiz Fux abriu uma terceira corrente pela improcedência para manter a constitucionalidade da lei. Então, faltava fazer aquele ajuste para se chegar ao voto médio. E os ministros acabaram entendendo que deveria prevalecer, portanto, essa interpretação conforme sugerida pelo ministro Joaquim Barbosa, já aposentado, mas relator do caso à época, e dar também o efeito suspensivo a esse recurso administrativo até que seja resolvida a questão, para tão somente após todas essas regrinhas serem cumpridas,
o cancelamento poder ser efetivado. Então, concluído mais um julgamento que há bastante tempo estava aqui na Corte, pendente apenas dessa proclamação, Cadu. Na sessão da quarta-feira, ainda, no dia 29 de novembro, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma tese que trata da liberdade de imprensa. No recurso extraordinário, os ministros analisaram um pedido de indenização por danos morais em razão da publicação de uma matéria jornalística por um jornal de Pernambuco. A tese aprovada garante a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa e veda qualquer espécie de censura prévia, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se à época da divulgação havia indícios concretos de que os fatos eram falsos e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Já na abertura da sessão plenária da quinta-feira, dia seguinte, dia 30 de novembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal voltou ao tema sobre essa decisão da Corte envolvendo a responsabilização de veículos de imprensa. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que as empresas só vão ser responsabilizadas por acusações falsas em caso de intenção deliberada, má-fé ou grave negligência e reiterou a posição do tribunal a favor da liberdade de imprensa e contra a censura prévia. Nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão, nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência. E, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência. Em nome do Supremo Tribunal Federal, de todos os colegas cujo pensamento conheço e porque convivemos aqui, nós reiteramos a nossa crença na importância da liberdade de expressão, reiteramos a vedação à censura e a não responsabilização de veículo por declaração de terceiro, salvo comportamento doloso, que é a intenção de causar mal a alguém, ou grossa negligência. Portanto, gostaria de prestar esse esclarecimento, porque a imprensa continua a ter no Supremo Tribunal Federal um parceiro e, na democracia brasileira, que nós conseguimos fazer prevalecer em meio a muitos ataques, penso que o Supremo, a sociedade civil e a imprensa tiveram um papel decisivo e, portanto, nós confiamos e apoiamos a imprensa profissional agora e sempre. E na sessão da quinta-feira, os ministros do STF decidiram que concurso público não pode excluir candidato que se recuperou de doença grave. A decisão servirá como base para outros processos semelhantes que tramitam na Justiça sobre o assunto. A reportagem é de Marta Ferreira. O caso discute se é válida a exigência de um período de carência para a posse de candidatos a cargos públicos que tenham sido diagnosticados com doença grave. A discussão chegou ao Supremo porque uma candidata aprovada em concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acabou sendo impedida de tomar posse. A mulher havia passado por um tratamento de câncer de mama. Depois da nomeação dela, a junta médica responsável pelo exame de admissão a considerou inapta para assumir o cargo de oficial judiciária. A justificativa era que o Manual de Perícias Médicas do tribunal vedava a admissão de candidatos com doenças graves. De acordo com o documento, candidatos que já haviam passado por cirurgias só poderiam ser admitidos 5 anos depois de terminar o tratamento. O caso foi levado a plenário. A defesa da candidata alegou, entre outros pontos, que houve ofensa ao princípio constitucional da isonomia. O perito disse que não tinha condições de prever a expectativa de vida da dona Vera. A preocupação é se o perito disser que tem condição e se o tribunal motivar que tem condição. É possível estabelecer que a expectativa de vida
possível ou não, baseada em estatística, é critério de exclusão do serviço público? Com todo respeito ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já revogou a regra, mas talvez tenha sido um dos poucos, esse critério é abstrato, excludente, preconceituoso e abstrato. O procurador do Estado de Minas Gerais pediu que algumas ponderações fossem levadas em conta na decisão. O Estado de Minas Gerais requer seja levado em consideração a seguinte ponderação: seja realizado durante o estágio probatório o acompanhamento do servidor portador de patologia potencialmente incapacitante, detectada à época dos exames pré-admissionais, a fim de que seja aferido se está cumprido rigorosamente o tratamento prescrito pelo médico assistente e, assim, após ser confirmada, mediante parecer conclusivo, decide-se sobre a sua aptidão ou inaptidão para o cargo. A Procuradora-Geral da República em exercício se manifestou a favor da candidata. No caso, verifica-se que exigir do candidato um período mínimo de 5 anos de remissão da doença para que possa tomar posse no cargo público não é razoável. O relator do caso é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu que houve ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao trabalho. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de um direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator, entendendo que candidato que se recupera de doença grave pode tomar posse de cargo público desde que não apresente sintoma incapacitante e nem possua restrição relevante que o impeça do exercício da profissão pretendida. Essa decisão servirá como base para outros processos semelhantes que tramitam na Justiça sobre o assunto. Esses são os principais momentos da semana e a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. E já tem encontro marcado, Karina, na próxima semana, já abrindo os últimos julgamentos do ano. Temos mais ainda 2 semanas, 4 sessões, sem contar a sessão de encerramento marcada para o dia 19 de dezembro. Exatamente. Na semana que vem, na quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha outras decisões do Supremo Tribunal Federal, mas o nosso encontro nesse final de semana é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.